Olá, amigos das mídias digitais do Diário do Sudoeste. Nós seguimos com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Pato Branco. Hoje conversamos com o André Herget, pré-candidato do PTC. André, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse desejo de colocar o nome como uma possibilidade para a população de Pato Branco. Bem, primeiramente quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Diário do Sudoeste, em nome da Denise Almeida, minha querida amiga Denise Almeida e o André Almeida, pela oportunidade de estabelecermos essa conversa a respeito de um processo muito importante, que é o processo eleitoral, em que pesa a situação que estamos passando a nível mundial, a nível de país, região, município, etc. Nós temos aí, provavelmente, um processo eleitoral que se avizinha, com a possibilidade de alteração das datas, mas imagino que as eleições municipais acontecerão este ano, sem dúvida nenhuma. E aí um processo importante de retomada da discussão, principalmente da questão da viabilização de nomes para a disputa desse pleito. Nesse contexto, coloquei meu nome à disposição do PTC para disputar as eleições na condição de pré-candidato nesse momento, porque ainda as convenções não se realizaram. Objetivamos principalmente colaborar com a cidade de Pato Branco, que me recebeu muito bem. Há 30 anos estou em Pato Branco. Sou filha da cidade de Mariópolis, vizinha da cidade de Mariópolis, mas fui muito bem recebido pela cidade, que amo e elegi como sendo a minha cidade. E após 30 anos como advogado, como professor universitário, e conhecendo um pouco da cidade de Pato Branco, me sinto muito à vontade de poder participar eventualmente do pleito das eleições municipais e colaborar com a cidade que elegi como sendo minha. André, o PTC, como ele tem esse entendimento para essa eleição municipal aqui em Pato Branco? O PTC pensa numa composição única, partido, ou pensa em achar outros partidos para coligar? Por enquanto, o PTC mantém discussões, não é? Porque elas são necessárias e são importantes. Claro que o partido como pretende crescer, se projetar a nível de Pato Branco, a nível de Sudoeste, a nível do Estado do Paraná e Brasil, é óbvio que a intenção do partido seria uma candidatura própria, candidatos natos do partido. Mas as composições nunca são descartáveis, até porque elas são muito importantes. Essas questões ainda não foram tratadas internamente, não é? Estamos ainda numa fase de discussão de pré-candidaturas, como de fato está acontecendo, mas não tratamos ainda da questão composição ou composições. Mas não é um assunto a ser descartado, com certeza. O que o partido compreende como importante para ter, tanto no seu plano político, no seu plano de gestão, e até mesmo para compor um outro grupo? O que é importante nesse plano de ação? Bem, eu penso que Pato Branco, nós patobranquenses somos privilegiados. Pato Branco é uma cidade projetada a nível nacional. E quando eu falo Pato Branco, uma cidade projetada a nível nacional, é preciso fazer uma ressalva com muito respeito, porque Pato Branco, nos seus 68 anos de existência, primeiro prefeito Plácido Machado, 1952, lá começou ele estruturando internamente a prefeitura de Pato Branco. Foi ele quem comprou o primeiro gerador a diesel para a energia elétrica do nosso município, para a energia do nosso município. A história de Pato Branco compreende todos os prefeitos. Todos eles colaboraram para o desenvolvimento de Pato Branco e para a projeção de Pato Branco no cenário nacional como é hoje. Uma cidade com índices altíssimos de FDM, de IDEP, de empregabilidade, enfim. Penso que nós, dentro desse contexto, e o PTC, dentro desse contexto, tem condições de criar uma estrutura e um projeto que melhore mais ainda a qualidade de vida em Pato Branco e a projeção da cidade de Pato Branco a nível de cenário estadual e nacional. Certo. Tem alguma afinidade maior? Porque hoje se fala muito na política brasileira, extrema esquerda, extrema direita, centrão. O que mais alinha-se ao PTC hoje? Não, eu acho que a ideia, na verdade, assim, Marcilei, eu quero ser bem claro para você, que se você questionar a maioria dos candidatos, pré-candidatos e políticos sobre o estatuto do seu partido, a maioria unânime não conhece. A maioria unânime não conhece. E é uma tal de cópia de um e cópia de outro, as pessoas não têm a preocupação. O PTC é um partido trabalhista cristão, neoliberalista, com certeza, mas eu penso que mais importante do que qualquer questão de estatuto político ou estatuto de um partido político, seja a preocupação dos membros de um partido e, eventualmente, de um dirigente público com as questões
da qual ele está afeto, ou seja, ao município que ele participa. Penso que mais importante que qualquer outra coisa, num momento como esse, não seja discussões de estatutos ou determinações partidárias, mas sejam questões ligadas ao desenvolvimento da cidade ao qual nós propomos, a partir do ano que vem, a gerenciar. Penso que isso é mais importante de tudo. No começo da nossa conversa, tu comentaste um pouquinho, André, sobre esse momento que a gente vive. Você falou sobre essa questão política que o Brasil está com o encaminhamento para as eleições para novembro, né? Como que o avalia essa possibilidade das eleições de novembro? É salutar do ponto de vista político ou é necessário do ponto de vista sanitário? Não, eu acho que nós passamos por um momento muito sério, grave, não é? Um momento muito sério e grave. Pudemos constatar, a partir desta pandemia, a fragilidade do nosso sistema de saúde, não é? A fragilidade, em que pese temos uma saúde de qualidade, Pato Branco tem uma saúde de qualidade, mas temos uma fragilidade a nível nacional, isso está constatado. Penso que essa pandemia vai passar, mas também penso que manter as eleições para outubro é realmente algo que não seria conveniente. Não é? Penso que projetar as eleições para novembro, nesse momento, politicamente falando, e pensando na saúde do brasileiro, do cidadão, penso que seja realmente o mais adequado. Quanto mais nós projetarmos à frente as eleições neste ano, penso que mais adequado seria o processo eleitoral e com mais tranquilidade esse processo eleitoral poderia acontecer, sem riscos e sem medo. Porque, infelizmente, não é? Mas é uma realidade, o cidadão está com medo. O cidadão está com medo. Medo de se reunir, medo de conversar, medo de estar em público, medo de aglomerações. Estamos com medo de um inimigo oculto, mas estamos com medo. Então, é melhor que esse medo passe, que esse medo seja superado, na verdade, e essa superação, penso que vai acontecer com o tempo. Então, nesse momento, eu penso, a minha opinião é de que realmente as eleições devem ser postergadas. Certo. A gente também tem uma situação que a gente tem que pensar no futuro do município, e esse é o papel de quem se propõe também a ser pré-candidato, de desafios passada a pandemia. Pós-pandemia, qual será o grande desafio dos gestores municipais e principalmente de Pato Branco, de onde a gente fala? Eu penso que o desafio é mundial, não é, Marcelo? O desafio é mundial, porque nós, pela mídia, a gente acompanha o que os países, as cidades estão sofrendo com essa pandemia e nós não somos diferentes. O Brasil, o estado do Paraná, a cidade de Pato Branco. Pato Branco tem números muito reduzidos. Fico feliz com isso, acompanho diariamente os relatórios e vejo que Pato Branco está caminhando bem. Mas é óbvio que pós-pandemia, pós-processo eleitoral, o próximo ano será um ano muito importante a nível mundial, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, para que os próximos dirigentes públicos tenham responsabilidade, principalmente, penso eu, de estimular e incentivar a população a voltar a gostar de si mesmo, voltar a gostar da sua cidade, voltar a procurar o desenvolvimento, porque no momento como esse nós temos uma parada no desenvolvimento, retomada de empregos, nós somos uma cidade de alta empregabilidade, e numa situação como essa, é fato, infelizmente, muitos empregos deixaram de existir, né? Eu não tenho o número exato, mas eu acompanho pelas conversas quantas pessoas foram demitidas após esse processo da pandemia, infelizmente, apesar de algumas alternativas disponibilizadas pelo governo federal, muitos contratos de trabalho foram rescindidos. Muitas famílias estão sofrendo em razão do desemprego. E penso que a retomada pela motivação e a retomada da empregabilidade a partir do ano que vem é algo fundamental, com incentivos dos mais variados, no setor industrial, no setor moveleiro, no setor da agricultura, do agronegócio, que Pato Branco, Sudoeste, é uma região de agronegócio muito forte. Penso que um futuro dirigente municipal deverá estar à frente deste processo de retomada, de incentivo, de produção, para incentivar a retomada da empregabilidade. Ontem a gente fala da quinta-feira, a gente teve passando pela Câmara Federal um projeto de privatização da questão sanitária nacional. É um projeto que estava engavetado há muitos anos, né? E foi aprovado pela Câmara a possibilidade da rede sanitária do Brasil ser privatizada.
A pandemia, ela é uma questão sanitária. Ela mexe com a população nesse sentido também. E nós vivemos no Paraná uma questão de falta de recursos hídricos por causa da seca, o que envolve também questões sanitárias, e a gente fala nesse momento. É o momento mesmo adequado, é o momento desse debate da privatização da questão sanitária no Brasil? Eu não conheço o projeto, sendo sincero contigo, mas a minha opinião é muito clara. Não vejo como sendo oportuno o momento de discutir essa privatização. Nós estamos passando por um momento muito grave. Vamos falar em país, no nosso Brasil, no mundo, mas estamos passando por um momento muito grave de recessão. Nós tínhamos uma projeção para o ano de 2020 de 0,8 positivo no PIB e vamos chegar até o final do ano com em torno de 6 negativo. Isto é, simplesmente, se você fizer uma conta muito simples, isso serão 10 anos. A partir do momento que retomarmos o positivo dentro do PIB, serão 10 anos para nós nos recuperarmos, entendeu? Então, não vejo que esse é um bom momento. A discussão não deveria estar acontecendo. Eu acho que não é oportuno os congressistas adotarem uma conduta de discutir um problema como esse num momento como esse. Eu não concordo. Não vejo que essa seja a saída, até porque a Constituição diz que a saúde é um dever do Estado e um direito de todo cidadão. Está na Constituição Federal. E os brasileiros pagam impostos para ter uma saúde adequada. O patobranquense paga imposto, o paranaense paga imposto, o brasileiro paga imposto para ter uma saúde adequada. A privatização pode significar uma melhora, mas vai representar mais custo para o cidadão brasileiro, sendo que isso é constitucionalmente uma obrigação do Estado. O Estado recebe para devolver em serviços à comunidade. Eu não acho uma boa ideia a discussão desse tema, principalmente nesse momento, e principalmente levando em conta a situação pelo que passamos. Joia. Andrei, assim como a gente vem falando com todos os pré-candidatos, representantes dos partidos, o Diário Sudoeste deseja para 2020 em Pato Branco um processo eleitoral justo, democrático, e a gente abre para uma avaliação sua. Olha, eu renovo meus agradecimentos ao Diário, louvo a conduta do jornal em oportunizar os pré-candidatos a conversarem, falarem um pouco sobre as suas pretensões, o que tem de ideias, como pretendem conduzir. Eu ainda não sou candidato do Partido Trabalhista Cristão, estou numa fase de pré-candidatura, mas desejo um processo eleitoral salutar, democrático, honesto, e que possamos, caso viabilizada a minha candidatura e dos demais concorrentes, que possamos trafegar num campo de discussões éticas e discussões que tratem de políticas públicas adequadas para a nossa cidade de Pato Branco. Pato Branco é o nosso objetivo. Pato Branco crescendo, Pato Branco progredindo, Pato Branco melhorando e Pato Branco melhorando a qualidade de vida dos patobranquenses. Esse é o nosso objetivo. Eu espero que, no futuro próximo, caso seja viabilizada a nossa candidatura, que possamos travar diálogos de qualidade, discutindo políticas públicas com os nossos concorrentes, pensando sempre no bem-estar do cidadão patobranquense e da nossa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora damos um tempozinho para o Andrei, eu preciso de uma foto sua em alta resolução. Você consegue me mandar? A madrinha tem, aí ela me mandou essa semana uma que nós tiramos lá na casa da Ivone, eu tô de terno junto com o vice-presidente do tribunal. Tá bem boa aquela foto, com a Ivone e com a Delise. Você recorta ela, eu acho que vai ficar boa. Mas eu mando uma aqui para você. Eu vou te mandar uma. Devo te dar uma olhadinha naquela e ver o que você prefere. Beleza. Muito obrigada. Desculpa a insistência, tá? Viu? Não, um prazer. Estou às ordens, quando precisar, é só chamar, tá bom? Então, tá joia. Até mais. Um abraço.